Fala aí, gente, galera de RH e DP, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui na minha aula de Excel com foco em RH e DP. Agora, como eu sempre digo, né, a gente vai utilizar exemplos de RH e DP, mas o que eu vou mostrar agora, ele vai servir para qualquer área. É um recurso muito abrangente, tá? É uma análise de dashboard. E a gente, na aula anterior, a gente fez aqui um cálculo da relevância da competência em uma avaliação de desempenho, ou seja, até quando aquela competência é relevante por uma determinada função, quando eu faço uma análise de desempenho por competência. Isso está na aula anterior. Agora nós vamos trabalhar aqui com a demonstração disso, ou seja, nós vamos dar visibilidade ao negócio. Porque tem isso, tá? Não é só fazer planilha, é você dar visibilidade. Então você faz uma planilha calculando, assim, gerando os indicadores de forma maravilhosa, e na hora de apresentar isso, e na hora de analisar, porque quando você vai tomar uma decisão, você precisa de uma resposta rápida. E essa resposta rápida não pode estar dentro de uma planilha com centenas de linhas para você ter que analisar e ver qual que é o melhor. Não, você precisa de um painel, você precisa de um dashboard muito bem estruturado, com recursos interessantes e bem alinhado, que realmente diga a verdade do andamento de negócio. Ou seja, como eu estou performando, qual é a minha performance real do negócio. É isso que é importante. Então, se você deseja trabalhar isso, vem comigo que agora nós vamos estudar. Então, nós vamos rever aqui essa planilha para a gente só relembrar a estrutura dela. Aqui do lado a gente tem uma planilha de relevância. O que é isso? Que me diz a competência e a função e qual é o nível de relevância de 1 a 3 para cada competência dessa, de acordo com a função. Então, por exemplo, vendedor, qual é a relevância para a comunicação e relacionamento para o vendedor? Então, no caso aqui, nota máxima é a nota 3. Poder de persuasão, nota 3. Liderança, 2. Autonomia, 3. No caso do comprador, comunicação e relacionamento, 2. Persuasão, 2. Liderança, 1, porque não é muito relevante. Então, a gente tem os pesos das relevâncias. Aqui do lado, na planilha de avaliação, nós temos as avaliações são as notas que os gestores apresentaram, né, dessas equipes. Então, um deu 6, deu 9, deu 10 e assim sucessivamente para todo mundo. E aqui nós fizemos o cálculo da relevância, né? Nessa planilha anterior, a gente utilizou aqui uma forma de PROC-V avançado, tá? Utilizando inclusive o CORRESP para facilitar o nosso desempenho, para poder calcular aqui o peso, ou seja, calcular não, a palavra certa seria descobrir o peso. E descobrimos o peso de posse dessas informações, nós calculamos uma média ponderada de acordo com a relevância. Cada competência dessa daqui para a sua respectiva função daquele funcionário. Isso aqui já está pronto, eu já tenho aqui a minha média relevante e eu gostaria de criar uma ferramenta agora para apresentar isso daqui, tendo em vista que você vai analisar cada funcionário desse daqui de forma independente. E como é que vai ser feito isso, Alexandre? Essa é a grande questão e é isso que eu quero trabalhar com você agora. Vamos lá. Primeiramente, qual é o recurso que eu vou colocar aqui? Tabela dinâmica. Tá? A tabela dinâmica vai ser a ferramenta para a gente criar esse resumo desses dados. Então, a gente vai lá no Inserir, Tabela Dinâmica, e eu vou dizer para ele que eu quero trabalhar com uma nova planilha. Aqui, ó, uma nova planilha nessa tabela dinâmica que vai nessa faixa de endereço aqui da planilha avaliação. Veja que ele mesmo pega tudo sozinho, né? Só que eu precisei clicar dentro. Ok, e aí abriu aqui essa caixinha para mim ao lado, que é a caixinha de tabela dinâmica, né, onde eu vou montar o meu relatório, e aqui a minha lista de campos da tabela dinâmica. E eu vou dizer para ele aqui na lista de campos que eu vou precisar visualizar aqui em linhas o funcionário, olha só como é que ficou, e vou precisar visualizar aqui em valores as notas que esses funcionários tiveram. Então, eu vou procurar aqui do lado, olha, e vou encontrar aqui, ó, todos os indicadores aqui de competências, né? Primeiro, comunicação e relacionamento. Eu vou arrastar e vou soltar aqui. Já tenho lá uma delas, tá vendo? Ele está fazendo a soma de tudo. Não é a soma que eu quero a média.
Então, eu vou clicar aqui, configuração do campo de valor, e vou colocar aqui a média. E vou dar OK. Olha lá como é que ficou. Beleza, ó, média de comunicação e relacionamento. E agora eu vou fazer isso para a segunda, né, competência. Vou arrastar aqui, vou soltar embaixo. Olha só o que, que aconteceu. A gente já configurou o primeiro como média, esse aqui ainda está somando. Então, eu vou clicar aqui, configurações do campo de valor, e vou colocar média. Ah, mas os valores estão iguais. Estão iguais porque eu só tenho um de cada. Mas na hora da gente fazer o cruzamento desses dados para analisar a competência de dois funcionários, tá? Isso aqui não vai ficar legal se você tiver com soma. Então, você precisa estabelecer média. E você precisa fazer isso para todas as competências. Essa é a nossa primeira análise. E como é que vai ser isso? Vamos lá de novo. Vou pegar mais uma, vou jogar aqui embaixo. E note que cada vez que eu jogo uma competência, meu espaço aqui vai ficando reduzido. Não tem problema. Aqui está com soma, eu vou clicar em cima dele, configurações do campo de valor e vou colocar média. Olha lá, OK, beleza. Então, olha só, eu já tenho aqui comunicação e relacionamento, poder de persuasão, e você vai fazer isso para todas as outras competências abaixo, né? Então, autonomia, responsabilidade, pontualidade e assiduidade, até chegar aqui, ó, em ética, moral e confiabilidade, porque daqui para baixo já são os pesos, e esse a gente não vai analisar por enquanto, tá bom? Então, só as competências. Vamos lá, eu vou fazer aqui e você faz aí, dá um pause no vídeo, faz aí. Então, pessoal, eu já fiz aqui, já coloquei todas as competências e já configurei o campo para trabalhar com a média e não com a soma, só com a média, todas elas aqui já. Aí você pode falar assim, Alexandre, mas ficou muito parecido com a avaliação, que é a própria tabela que a gente tem. Pois é, mas essa tabela da avaliação não vai te oferecer os recursos que a tabela dinâmica vai te dar, que você vai ver daqui a pouco que a gente vai utilizar para montar o dashboard. Então, eu voltei aqui na minha planilha 3, que é a minha planilha que tem a tabela dinâmica, que tem um relatório, né? Eu costumo chamar esse relatório assim, ó, de Rel Tab DIN, ou seja, relatório de tabela dinâmica. Então, aqui tem o relatório de tabela dinâmica. O relatório de tabela dinâmica não é o recurso que você vai ficar olhando para ele, tá? Já vou adiantar isso. O relatório de tabela dinâmica é só o resumo por trás da apresentação do dado que a gente vai colocar. Então, o que, que você vai fazer? Bem, o relatório está pronto. Só relembrando uma coisa, aqui os campos de valores calculados. Quando eu jogo um campo aqui, ele coloca a soma, como é que eu faço para ele botar média, que é o que eu preciso? Clique em cima do campo, configurações de valor, e aqui você coloca média. É isso que a gente precisa. Vou dar OK e beleza. Olha lá, né, como é que ficou. Ótimo. E agora, como é que nós vamos montar o dashboard? Aqui a gente tem os filtros, e isso vai ser muito importante, porque a gente vai querer filtrar um funcionário desse de cada vez para analisar todas as competências dele, de cada vez. O painel vai ser um painel onde você vai analisar um ou dois funcionários quando você quiser comparar dois funcionários. Exemplo, eu tenho um projeto, qual para esse projeto que exige mais de uma competência, qual desses dois funcionários com a mesma função eu posso escolher para esse projeto, tá? Isso é um dos exemplos. Então, eu vou tirar aqui o meu filtro para mostrar a tabela toda e vou utilizar esse recurso aqui, olha, analisar. Vou colocar a segmentação de dados, que para muitos você já usou, com certeza, né? Ela facilita o filtro e a gente vai colocar aqui por dois campos, que é a função e o próprio funcionário, e vou dar OK. Como é que isso vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Primeiramente, eu tenho o filtro do funcionário. Eu não estou preocupado aqui com a organização, tá? Porque não vai ficar aqui. Só para você ver. Eu vou colocar aqui, por exemplo, comprador. Ele já filtrou para mim todos os compradores. E eu vou dizer qual comprador que eu tenho. Olha lá, ó. Tá vendo que eu quero analisar? Se eu quiser analisar para comparar dois compradores, é só eu clicar nele próprio, Ctrl e clicar no segundo. Agora eu quero que você observe que cada vez que eu mudo o filtro, ele muda a estrutura da tabela dinâmica. Por exemplo, eu vou limpar aqui o filtro de funcionário e vou mudar aqui para gerente. Veja que ele mexe na estrutura da tabela dinâmica. Isso não é bom.
Isso daí vai fazer com que eu tenha um desajuste, tá, dentro do meu dashboard quando eu estiver montando. O que que você vai fazer? Nessa tabela dinâmica, você vai clicar nela em qualquer lugar dela, tá? Aqui. E você vai vir aqui no analisar e você vai vir aqui em tabela dinâmica. Dentro de tabela dinâmica, você vai escolher opções. Opções, você vai desmarcar esse quadrinho chato aqui, ó. Ajustar automaticamente a largura das colunas. Vai desmarcar, porque uma vez desmarcado, você pode trocar o filtro do jeito que você quiser, que ele não vai mexer na largura das colunas. Isso vai preservar o teu alinhamento. Eu gosto de fazer as coisas por partes. Então, primeiramente, a gente trabalhou, né, uma aula inteira só sobre isso, ou seja, as bases de dados, a área de relevância, a avaliação em si, o cálculo, né, de uma média relevante da competência para aquela função, e agora nós geramos um relatório de tabela dinâmica, aonde eu tenho como filtrar utilizando segmentação de dados e eu seleciono a função e seleciono o funcionário para eu analisar. Outra coisa que eu vou precisar é de fazer um gráfico disso daqui, mas não é um gráfico qualquer. É um gráfico de radar, é aquele que a gente usa no departamento de RH para analisar as competências do funcionário, do colaborador. Como é que eu vou organizar isso daqui? Isso eu vou deixar aqui e esse aqui também, esses dois filtros aqui, por segmentação de dados. Mas vai ficar assim, Alexandre, não tem problema. Se tirar o filtro, simplesmente vai ficar por cima. A gente não vai usar essa tela aqui para analisar isso. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar dentro da tabela dinâmica e vou pedir aqui em analisar um gráfico dinâmico. Qual gráfico? Vai ser esse daqui, ó, gráfico de radar. Eu gosto bastante desse daqui que tem esses pontinhos, mas existem outras pessoas que gostam desse daqui, radar preenchido, porque ele pinta o interior. Eu vou usar esse daqui do meio e vou dar OK. Beleza, vou arrastar esse gráfico bonito para cá, olha como é que ele ficou bonito. Lindo, né? Mas não está pronto ainda, tá? Então, a gente monta uma tabela dinâmica desse jeito, mas para a estrutura do gráfico de radar, principalmente aqui na avaliação de desempenho, a gente vai precisar inverter os eixos disso, né? Ele não pode ficar com essa estrutura. E a gente consegue fazer isso de uma maneira muito simples, clicando no gráfico, clicando em analisar, ou perdão, clicando em design, e eu peço aqui, ó, alternar linha e coluna. Quando eu faço isso, ele já me mostra o radar lá bonitinho. Ele inverteu aqui, ó, trouxe os eixos da categoria e colocou valores aqui e funcionários aqui como legenda de série. Tá? Então ele faz essa inversão e consegue montar para mim. E você já pode visualizar que a gente pode encontrar um determinado funcionário facilmente aqui, né, e visualizar as competências dele. Mas não é só isso. Tá? Agora a gente precisa preparar esse gráfico para a gente montar uma ferramenta com isso, uma ferramenta de dashboard. Simples, fácil. Como eu comentei na aula anterior, eu estava no treinamento presencial e a gestora de uma equipe também fazia o treinamento, aluna também. E ela falou assim para mim, Alexandre, tem que ter sede, tem que ter vontade de olhar para isso daí, né? Eu falei, é isso mesmo. O teu dashboard tem que provocar vontade da pessoa para ler aquilo, tá? E desse jeito pode estar até funcional. Para quem entende, gosta de fazer as coisas rápidas, até cai. Mas para quem está ali para olhar e observar que não participou do projeto, que está assim meio que de fora, né? Está entrando ali para visualizar, está observando uma apresentação sua, vai querer um design. E é aí que a gente vai montar o nosso dashboard. Então, para começar a montar o dashboard, olha só os passos, hein? Primeiramente, a gente calculou a relevância dentro de uma base de dados, fez lá a nossa avaliação de desempenho, a média relevante das competências para aquela função, um relatório de tabela dinâmica, dois filtros com segmentações de dados e, por fim, o gráfico. Agora nós vamos preparar esse gráfico para jogar isso para o painel. Como é que vai ser? Eu vou clicar em qualquer botão aqui, ó, qualquer botão desse que ele colocou aqui, botão direito, e vou dizer assim, ó, ocultar todos os botões de campo. Quando eu faço isso, ele já dá aquela limpeza bonita no gráfico, né? Outra coisa é a legenda aqui, ó. Eu não quero essa legenda porque eu já sei o que isso significa. É o candidato que eu estou selecionando aqui, ó. Então, para mim, não vai fazer sentido.
eu vou clicar aqui em Delete para tirar essa legenda. Outra coisa é o título aqui em cima, que também não faz sentido para mim, porque eu já tenho ele selecionado do lado. Então, quando está no dashboard, está muito intuitivo. E agora eu cheguei no meu objetivo. O que eu vou fazer? Bem, agora que está o pulo do gato. Você vai inserir aqui uma nova planilha, vazia, desse jeito aqui. Eu vou botar ela como primeira planilha, movi para cá, e vou chamar essa planilha de dashboard, tá? Esse é o meu dashboard. E aí, Alexandre, o que mais que você faz? Bem, eu seleciono uma área, assim, geralmente eu paro na coluna Z e linhas para baixo até a linha 100 já é o suficiente. Passei direto aqui, estou voltando, linha 100, coluna Z, beleza. E eu vou pintar isso daqui de uma cor, não de amarelo exatamente, mas se você quiser de amarelo pode botar. Eu boto um cinza, mais ou menos assim, um cinza claro. Essa vai ser a área do meu dashboard. E agora, tudo muito simples, por quê? Eu vou copiar esse gráfico aqui, ó, não precisa recortar, pode copiar, Ctrl C, e vem aqui no meu dashboard e colo. Tá? Esse gráfico, ele não está sozinho abandonado, ele está totalmente vinculado, olha só essas notas aqui, não está falando o nome, mas se eu voltar na planilha anterior, da tabela dinâmica, e trocar aqui para Manassés, veja que ele mudou completamente, quando eu volto aqui ele também mudou. Então, esse gráfico, mesmo sendo uma cópia, ele não está sozinho abandonado, ele está vinculado àquela tabela dinâmica, cujo eu tenho os filtros. E eu vou lá no meu filtro, né, na minha segmentação de dados, primeiro funcionário, Ctrl C, no dashboard, Ctrl V. Colei ele aqui, ó. Vou organizar esse cara aqui. Tome cuidado para não colar em cima do gráfico do jeito que eu fiz. Eu vou voltar, vou clicar fora e vou colar do lado de fora. Tá, vou deixar ele aqui e vou colar também a função aqui, ó, a segmentação de dados da função. Ctrl C e Ctrl V aqui também. Então, eu tenho dois filtros, um gráfico. Esse gráfico aqui eu vou até fechar aqui campos, porque ele já está praticamente pronto. Vou deixar ele mais quadradinho e o maior possível aqui dentro dessa área, porque é o que vai me permitir analisar melhor, tá? Então, o máximo que você puder utilizar, fica à vontade para deixar. Quanto mais quadradinho, melhor esse gráfico. E agora, Alexandre, o que você vai fazer? Bem, vou deixar funcionários aqui e função aqui em cima. Tá? Vou dar um jeitinho aqui, ó, função aqui em cima. Vou aumentar aqui, você sabe por quê? Para ele ficar mais ou menos aqui assim, olha, tá? Mais ou menos alinhado assim dentro do gráfico. E Alexandre não dá para ver todos. Vou clicar em cima dele e aqui em opções eu vou aumentar o número de colunas. Para 2 colunas já é o suficiente. Se você quiser colocar 3 também, pode, né? Que vai ficar melhorzinho assim. Tá, deixa ele menorzinho. Ok. E a do funcionário, o que eu vou fazer? Eu vou praticamente fazer a mesma coisa, aumentar um pouco mais, porque o nome das pessoas são maiores, né? E vou estruturar ele aqui, ó, na direção do gráfico. Cliquei no meu gráfico e, é claro, vou alinhar ele aqui para que fique mais ou menos do jeitinho dessa segmentação de dados. E agora, o que eu vou fazer? Vou dar um formato para isso, mas eu já tenho a funcionalidade. Por exemplo, se eu limpar o filtro aqui, ele vai ficar assim, todos os funcionários daquela função. Tá vendo? Olha, todos os funcionários em paralelo daquela função. Vou clicar no gerente, todos os gerentes. Tá lá, 3 gerentes eu estou analisando aqui. Para esse for o objetivo, você vai precisar da legenda, né? Como é que eu sei qual que é o gerente aqui? Mas não se preocupe, porque legenda é só clicar no gráfico, sinalzinho de mais, e aqui eu tenho legenda, cliquei nessa setinha e escolho até a posição. Nesse caso, se for para acontecer assim, para comparar mais de um funcionário, eu vou escolher aqui a legenda na parte inferior. Olha aqui, ó, tá vendo? Mostrando a legenda ali, bonito. Se eu clicar aqui nesse funcionário, eu vou visualizar só as competências dele. Cliquei em outro funcionário, só as competências daquele funcionário. E agora, qual é o propósito disso daqui? O propósito disso daqui é o seguinte: eu quero, por exemplo, um, um analista de TI, ou seja, um técnico de TI para um projeto. Então, eu cliquei aqui em técnico de TI. Quais são as competências que esse projeto vai demandar? Tá? Eu tenho avaliação de competência. Eu tenho que utilizar um funcionário técnico em TI no projeto.
quais são as competências que esse projeto vai demandar, né? Quais são as exigências. E aí eu posso comparar todos eles. Então, vamos dizer que eu queira comparar o Rafael com a Raquel. É só clicar no Rafael, cliquei na Raquel e eu vou analisar a competência dos dois. E eu vou perceber que a Raquel ela é melhor, né, em duas competências. No restante é igual, mas a Raquel em duas competências aqui ela se destaca. Se essas competências for um diferencial para aquele projeto, é claro que eu vou utilizar aquele projeto. E você deve estar pensando aí, Alexandre, isso cai bem em recrutamento e seleção, não cai? Cai, claro, com certeza. Você está num processo de seleção onde você avalia as competências do candidato e planilha isso do jeito que a gente te ensinou a fazer, tá? E monta esse painel aqui, vai ficar muito fácil. Tá? E outra coisa, agora eu vou dar uma dica para você aqui que trabalha na área de recrutamento e seleção. Se você montar isso daqui, tá? E gerar um banco de dados de competências, conforme a gente tem aqui na avaliação. E se você colocar um campo de data aqui, você pode manter o histórico de tudo aqui. Porque quando chegar aqui naquele momento, por exemplo, eu estou fazendo o recrutamento e seleção de março de 2020. Eu estou nesse processo. Você pode ter todo o histórico na base de dados, mas você também pode filtrar por ano e você analisar só daquele ano que você está trabalhando. Então, esse aqui é o nosso dashboard. E agora, se você quiser fazer uma apresentação disso, não é muito difícil, porque você pode vir aqui em exibir, tirar a barra de fórmula, tirar os títulos, tirar a linha de grade e dar um clique duplo aqui, ó. Qualquer abinha dessa daqui, que vai fazer com que essa cara suma aqui de cima das ferramentas. E aí você tem só os filtros e mais espaço aqui para colocar outras coisas também. Então, esse é o Start. Aqui eu te ensinei a fazer uma ferramenta. Essa ferramenta pode ser parte de um dashboard, como também pode ser só o dashboard que você está esperando, né? Ou seja, de forma que eu seleciono a função, tá? Por exemplo, comprador, né? Eu já tenho todos os compradores. Eu quero escolher um para analisar. Alex Campos. Pronto, eu estou vendo as competências dele. Se eu quiser comparar ele com outro comprador, Ctrl e clico em outro comprador, Manassés. E aí eu vou analisar os dois. Bem, pessoal, espero que essa aula tenha contribuído para você, tá? Para você fazer a tua análise dos seus indicadores. Nesse caso, a gente trabalhou com a avaliação de desempenho. A gente calculou aqui a avaliação de desempenho dos colaboradores e criamos uma ferramenta para comparar as competências entre mais de um colaborador. Mas isso aqui pode ser utilizado para muitas outras coisas, tá bom? Um grande abraço a todos e eu te espero na nossa próxima aula.